Que a paz esteja no seu coração, seja qual for a situação que você possa estar vivendo. Jesus conhece na profundidade do meu e do seu coração. Sabe a intenção, sabe o pensamento. E Ele é aquele que me salva, que nos salva. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntaram isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistisse em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vá e de agora em diante não peques mais. Quem acompanha a liturgia diária da igreja vai ver que hoje, se você acompanha, veja lá hoje a primeira leitura, vai contar a história lá no profeta Daniel de Susana. Uma mulher que também foi pega em flagrante de adultério, só que um adultério falso, mentiroso. E ela ia ser condenada à morte por aquilo que ela não tinha feito. E o Espírito de Deus apoderou-se de Daniel, e Daniel conseguiu mostrar que ela estava sendo injustamente acusada. E ela foi liberta, ela não foi morta. E sim os seus acusadores que mentiam. Nesse fato do Evangelho de Jesus, não indica que é a mesma coisa, mas com certeza indica que aquela mulher se arrependeu profundamente do que fez. Havia ali um arrependimento, e Jesus é aquele que conhece, que prescruta os corações, que não vê a aparência, mas vê o coração. Deus não vê a minha aparência, ainda bem, né? Deus não vê a sua. Aliás, Deus, quando Ele escolhe, Ele não olha as aparências, Ele olha o coração. E talvez eu e você cometemos erros também. Também adulteramos espiritualmente falando, e às vezes, talvez, espero que não, mas às vezes pode ser que há também algum fato concreto nesse sentido. Mas Deus não olha o que eu fiz, nem Deus também não olha o que você fez, mas Deus olha o que você quer fazer a partir de agora. Jesus não olhou o adultério daquela mulher, mas Jesus olhou no coração dela e viu que lá no coração dela havia um arrependimento profundo e um propósito de nunca mais voltar a viver daquela forma. Havia um arrependimento. Talvez ela pensasse assim: isso é justo para mim porque é um castigo de Deus. Eu fui contra a palavra de Deus. Eu me afastei dos princípios de Deus. Talvez essa mulher refletia assim. Mas ela fala: agora é tarde, ninguém vai me escutar. Mas tinha um coração que escuta o meu coração. Há um coração que escuta o teu coração. É o coração do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E aí questionaram ele. Os fariseus, eles tinham uma outra intenção, eles não estavam nem aí com a mulher, na verdade.
Eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus manda apedrejar, eles denunciariam eles aos romanos. Se Jesus fala que não, denunciaria ele como aquele que está indo contra a lei de Moisés. Mas Jesus não se preocupa com eles, se preocupa com ela. E não se preocupa com ela porque ela está sendo injustiçada, ela se preocupa com ela porque ela está com o coração contrito. Ela está com o coração arrependido. Ela está vivendo a sua quaresma no mais profundo do seu ser. E Jesus escuta o seu coração e se preocupa com ela. E Jesus não diz nenhuma coisa nem outra. E os mestres da lei, eles não queriam, eles não estavam interessados na mulher. Ele pergunta para Jesus: e aí, Jesus, o que tem que ser feito? E Jesus vai escrevendo no chão com o dedo. Aí a gente vê que Jesus sabia escrever e sabia ler. Ele ia escrevendo no chão com o dedo. Ele levanta e olha para eles e fala assim: quem não tem pecado, quem de vocês aí não tiver pecado, pode atirar nela a primeira pedra. E voltou a escrever no chão. O que será que ele escrevia lá, hein? Será que ele escrevia os meus pecados de acusador? Porque se nós nos colocamos no lugar da mulher, também precisamos nos colocar no lugar do acusador. Porque também nós acusamos. E também como acusador precisamos arrepender o nosso coração. Nessa quaresma precisamos parar e refletir. Quantas vezes eu acusei e quis a condenação, não quis a salvação. Jesus não concorda com o pecado da mulher. Não. Mas ele não quer a condenação, ele quer a salvação dela. E ele viu que naquele coração tinha uma grande chance de salvação. Quando somos injustiçados, quando corremos risco de morte, é fácil se converter e se arrepender. Agora, quando estamos na posição de julgador, é muito mais difícil. Eu reflito hoje em que lado eu estou mais. Como aquela que está com o coração arrependido porque errou, ou com aquele que está apontando o erro e querendo a condenação. Que o Senhor, como aquela mulher, possa ver o meu coração, o seu coração, se você cometeu algo, se você errou, se você cometeu algum pecado, e talvez algum pecado grave, mas aí dentro há um arrependimento que Ele possa dizer para você: eu não te perdoo, vai em paz e não peques mais. Mas se nós estamos nos colocando como aqueles que não têm pecado, e que estamos acusando os outros e querendo a condenação dos outros, o Senhor nos dê a graça da humildade, nos dê a graça do arrependimento também. Que a gente possa lembrar daquela palavra de Jesus: não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. Ela foi embora justificada. Eles, talvez alguns, a palavra não disse alguém se arrependeu ali. Diz que abandonaram as pedras, pelo menos deixaram de acusar. Mas não sei se foram em casa e foram refletindo, dizendo: puxa vida, eu também tenho pecado. Ou se chegaram em casa e falaram assim: não, nós devíamos ter tacado a pedra mesmo. Nós somos, é que você um falando pro outro, né? Você arregou, por que você não tacou? Eu não taquei porque você não tacou também. Que o Senhor nos preserve do mal, de cometer o pecado, mas se cometermos, nos colocarmos com o coração contrito, porque Deus escuta um coração contrito, e nos preserve do mal de ser o julgador. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também: fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta aí o canal, se inscreva, acione o sininho, compartilhe o vídeo e faça a palavra de Deus correr. Tchau, um abraço.